Olá, meus amigos investidores. Neste vídeo eu irei olhar com vocês as principais notícias para esta semana. Estamos na reta final das eleições, faltando 2 semanas para o segundo turno. Então vamos começando por ordem. Essa semana, mais uma vez, teremos a divulgação de dados muito importantes, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, zona do euro e lá na China também. Segunda-feira teremos a divulgação do Boletim Focus, que é o boletim que traz as principais expectativas do mercado para inflação, dólar, juros para os próximos meses. A expectativa é que venha mais uma projeção do PIB para cima e a inflação continue a reduzir, o que aumenta a expectativa de início da redução da taxa Selic a partir do segundo semestre de 2023. Nada diz que teremos uma redução da atual taxa de 13,75% antes desse período. Inclusive, de acordo com o Campos Neto, de acordo com pesquisa, com discursos que, que ele tem feito, muito provavelmente deveremos ter um aumento ainda para arredondar lá para os 14,25%. Mas por enquanto a expectativa do mercado é que a Selic comece a recuar a partir dos 13,75%, mas ele já deixou isso no ar. E nessa semana também, na própria segunda, teremos a divulgação de um indicador muito importante, que é o IBC-BR. Ele é conhecido como a prévia do PIB. O mercado está esperando aqui uma queda de 0,1% em agosto. E lá nos Estados Unidos, teremos a divulgação do Índice de Atividade Econômica de Nova York. E na China, teremos a divulgação de dados do setor industrial, setor de serviços e também o PIB chinês. O mercado está esperando aqui um crescimento trimestral do PIB chinês de 3,4%. Na terça, teremos a divulgação da produção industrial nos Estados Unidos e o índice de percepção da economia lá na zona do euro. E a quarta, na minha opinião, vai ser de todos o dia mais importante, porque teremos a divulgação do livro bege do Fed. Esse livro bege na verdade, é um conjunto de relatórios dos 12 distritos do Banco Central dos Estados Unidos. Os distritos são esses, ó. Eles dividem um país por regiões e cada uma dessas regiões levanta os dados dessas regiões. Temos, por exemplo, aqui, ó, região de São Francisco, Minneapolis, Kansas City, Dallas, St. Louis, Atlanta, Chicago, Cleveland, Boston, New York, Filadélfia, Richmond e etc. Aqui são várias regiões, algumas mais industrializadas, outras menos industrializadas, outras mais rurais, e são levantados esses dados e de acordo com esse levantamento, o Fed ele traça cenários, traça perspectivas da evolução econômica dos Estados Unidos, ajudando a definir as estratégias do país, as estratégias que o Banco Central vai utilizar nas suas próximas reuniões. Esse livro bege é apresentado durante 8 vezes ao ano, sempre 2 semanas antes da reunião do FONC, que é justamente quem decide o aumento dos juros lá no país. De acordo com as expectativas do mercado, nas próximas 2 reuniões do FONC, devemos ter aí mais dois aumentos de 0,75%. E agora, as próximas reuniões da apresentação do livro bege serão no dia 19 desse mês, que é na quarta, e a última desse ano será no dia 30 de novembro. Além disso, nos Estados Unidos teremos a divulgação também do número de licenças para a construção. Quais são os cenários? Licenças aumentam, mostra uma economia mais aquecida. Diminuição das licenças mostra uma economia que está retraindo, que é justamente o que queremos ver com o atual cenário de taxa de juros altas lá nos Estados Unidos. Na China, teremos a divulgação da sua taxa de juros, por falar em taxa de juros, e lá na zona do euro, teremos a inflação da zona do euro, que deve chegar no acumulado de 10% ao ano. Em relação aos Estados Unidos,
teremos a divulgação na quinta de dados referentes ao seguro-desemprego, venda de casas novas e das atividades industriais lá na Filadélfia. E no Brasil, sexta-feira será a data mais importante após a segunda, que é quando teremos o Boletim Focus. Vencimento de opções. Vencimento de opções costuma mexer muito com o mercado. Na semana em que as opções vencem, costuma ser um mercado bem complicado. Fortes movimentos para cima num dia, fortes movimentos para baixo em outro dia. Por quê? Porque os grandes, eles querem colocar as opções em patamares que sejam vantajosos para eles. As ações que são mais movimentadas com esses balanços são Petrobras e Vale, porque são as que têm mais liquidez em opções aqui no nosso país. Mas outros papéis também movimentam muitas opções, como por exemplo MGLU3, Via, deixa eu ver aqui, Itaú, Bradesco, ah, GGBR4, Usiminas, etc. As principais ações, elas têm uma liquidez um pouco melhor do que as outras. Geralmente são baixas, se você comparar com Petrobras e Vale, não tem comparação. Mas o mercado como um todo, ele fica bem alvoroçado. O vencimento é em toda terceira sexta-feira de cada mês. Então, neste mês, na sexta, teremos vencimento das opções Série J, que são as calls, e Série V, que são as puts. E no mês que vem, nos dias 18, teremos os vencimentos das call K e das put W. E 16 de dezembro são os vencimentos da série L nas calls e X nas puts. Então, nessa semana, devemos aguardar aí fortes emoções na Bolsa de Valores. E eu trago para vocês aqui, de forma rápida, como é que está a situação do investidor estrangeiro, dados atualizados pela B3, que é a nossa Bolsa de Valores, até o dia 13. De acordo com a B3, quem está segurando nosso mercado são os investidores estrangeiros. Estrangeiros continuam comprando, mesmo com todo esse clima aí de juros mais altos nos Estados Unidos, eles estão comprados até o dia 13 de outubro, neste mês, aqui é o acumulado do mês, em mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Enquanto que as instituições financeiras estão com uma situação parecida. Saldo comprado aqui em 2 bilhões e meio. Enquanto que a sardinhada, que aqui não é sardinhada, jeito de dizer, os individuais, eles estão vendidos, eles estão comprados em 37 milhões e 900, 37 bilhões e 900 milhões de reais e vendidos em 41 bilhões e 300 mil. Dá uma diferença aí de 2 bilhões e meio. Enquanto que os institucionais, aqui temos fundos, por exemplo, eles estão vendidos também na bolsa. Eles estão comprados em 72 bilhões e 100 milhões de reais e vendidos em 75 bilhões e 380 milhões de reais. Então, arredondando aqui, 3 bilhões e 200, né, vendidos. Mas, vamos aguardar, ver como é que o mercado vai reagir a esta reta final de eleições, ao livro bege lá dos Estados Unidos e principalmente ao vencimento de opções das nossas ações.